Bom dia, amigo. Estamos juntos aqui mais uma vez, investindo algum tempo na Palavra de Deus e é muito bom contar com a sua companhia. Quero deixar um abraço carinhoso para os aniversariantes deste dia. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Quero desejar a todos um dia ricamente abençoado por Deus, mas quero fazer aquele convite que sempre faço nas quartas-feiras. Hoje à noite, a partir das 7 horas, estaremos reunidos em nosso culto de oração. Oraremos inclusive pelas nossas conferências que acontecem neste final de semana e você é nosso convidado de sexta a domingo, não se esqueça. Mas hoje à noite estaremos então juntos, além de orar e orar uns pelos outros, teremos também a oportunidade de estudar o Sermão do Monte. Sermão que tem sido nosso companheiro em nossos encontros nas quartas-feiras. Você que tem acompanhado certamente tem aprendido bastante com esse riquíssimo sermão do Senhor Jesus. Se você ainda não veio, venha hoje. Tem a oportunidade de juntos orarmos e estudarmos a palavra de Deus. Claro que você pode ir a uma outra igreja batista, uma outra igreja evangélica próxima à sua casa, mas não perca a oportunidade de hoje, dedicar algum tempo à oração e à comunhão com outras pessoas e à adoração ao Senhor. Agora vamos juntos à palavra de Deus. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, eu gostaria de ler 3 versículos, 16, 17, a primeira frase do versículo 18, que diz o seguinte: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. São 3 recomendações interessantes da carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Aliás, toda esta carta é extraordinária. Traz ensinamentos preciosos a respeito de diferentes aspectos da vida cristã, até mesmo em relação às coisas futuras. Traz lições preciosas sobre a oração especificamente, sobre a oração uns pelos outros. É uma carta muito bonita, gostosa de ser lida e muito rica. Nesse último capítulo, o apóstolo Paulo elenca então uma série de recomendações, uma série de conselhos. Eu queria me deter nesses 3 especificamente mencionados no texto que lemos. Primeiro ele diz no versículo 16, regozijai-vos sempre. É interessante ouvir isso, ou ler isso do apóstolo Paulo, porque se formos acompanhar um pouco da história de vida do apóstolo Paulo, não iremos encontrar uma pessoa que tenha tido uma vida próspera, fácil, agradável, cheia de riquezas e facilidades. É possível que antes de conhecer a Cristo, até sua vida fosse um pouco mais tranquila. Período em que ele inclusive se dispôs a perseguir os seguidores de Jesus, uma vez que ele era um extremo e zeloso seguidor da lei achava que Jesus havia se desviado da lei do Antigo Testamento. Quando Paulo então tem um encontro com Jesus, conhece a Cristo, entende toda a verdade, ele se torna o grande pregador do Evangelho, não só a judeus, mas especialmente a gentios, aqueles que não eram judeus. Mas Paulo tem uma trajetória de vida muito difícil, muito sofrimento, muitas perseguições, uma dedicação extrema ao trabalho que algumas vezes lhe custava caro, uma vida muito sacrificada. Mas o Paulo que nós encontramos nas cartas é um Paulo alegre, um Paulo que sempre estimula a alegria. Ele entende que há razões de sobra para sermos felizes. Na carta aos Filipenses, por exemplo, escrita quando ele estava preso, ele repete por diversas vezes, regozijai-vos sempre. Exatamente como recomenda nesse versículo que lemos da carta aos Tessalonicenses. É, portanto, uma proposta de vida, é um estilo de vida e é algo que ele propõe àqueles que o seguem, àqueles que aprendem com ele. Paulo entende que a vida deve ser vivida de maneira feliz e que há razões para isso. Quando conhecemos a Cristo, quando estamos perto de Deus, descobrimos que mesmo as circunstâncias difíceis da vida jamais se compararão com as bênçãos que Deus nos traz, com aquilo que Deus faz por nós. Há sempre o que agradecer, há sempre motivo para a alegria. Mas ele prossegue dizendo que não apenas devemos nos regozijar sempre, mas também orar incessantemente. E aí é uma conexão estreita entre a alegria e a nossa comunhão com Deus, a nossa conexão com Deus. E orar incessantemente não significa dedicar 24 horas por dia a estarmos na igreja, estarmos orando, mas significa dizer que em todo o nosso tempo devemos estar em conexão com Deus. E além disso, significa dizer que devemos dedicar tempos especiais, momentos especiais de nossa vida para a comunhão com Deus, para conversar com Deus. Momentos nos quais podemos abrir o nosso coração diante de Deus, falar de nossas necessidades,
de nossas angústias, de nossas preocupações, de nossos desejos. Um tempo a ser gasto em comunhão com Deus, na presença de Deus, usufruindo aquilo que Deus tem para nós. Regozijar-nos sempre, orar sem cessar, mas ele prossegue com uma terceira recomendação, um terceiro conselho: em tudo dai graças. Significa dizer que sempre haverá razões para agradecer. Não entendo que Paulo esteja dizendo que devemos agradecer a Deus tudo, mas significa que em todas as circunstâncias sempre haverá o que agradecer. É claro que nem tudo que acontece em nossa vida é bom. É claro que nem tudo que acontece em nossa vida é o desejo direto de Deus, até porque algumas coisas que acontecem em nosso viver são resultados dos nossos erros, e não há por que imaginar que Deus desejaria isso. Algumas coisas que sofremos em nossa vida são consequência dos erros dos outros, não há por que imaginar que Deus desejaria isto. Não, nem tudo que acontece em nossa vida é desejo ou determinação diretos de Deus. Mas significa dizer que em todas as circunstâncias da vida e em todos os momentos de nossa caminhada sempre haverá o que agradecer. Algumas vezes as bênçãos das quais nos esquecemos. Algumas vezes as coisas que temos e das quais não nos lembramos porque estamos preocupados com aquilo que nós não temos. Às vezes, quando as circunstâncias são difíceis, agradecer a presença de alguém que esteja ao nosso lado. Em situações extremas, agradecer a certeza de que Deus está conosco e a esperança que há nele. Sempre haverá o que agradecer. Nem que seja a certeza de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por isso, há razões para estar sempre em regozijo, há razões para estar sempre em oração, há razões para estar sempre gratos a Deus, e vale a pena viver assim. Vamos orar. Muito obrigado, Pai, por este tempo na Tua presença. Muito obrigado por aquilo que a Tua palavra nos fala. Ajuda-nos, Senhor, a despeito de todas as circunstâncias difíceis da vida e apesar de nossas limitações, viver de uma forma feliz, regozijando-nos com as Tuas bênçãos e com a Tua presença, orando permanentemente e aprendendo a agradecer o Teu amor e o Teu cuidado demonstrados para conosco. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. Quero agora me dirigir a você para fazer um convite muito especial. Neste final de semana, sexta, sábado e domingo, estaremos em conferências em nossa igreja e você é nosso convidado. Receberemos o pastor Paulo Eduardo, pastor da Primeira Igreja Batista de São Paulo, que estará conosco na sexta-feira a partir das 20 horas, no sábado também no mesmo horário, e no domingo nos cultos da manhã às 10 e 05 da manhã e no culto noturno às 19 horas. Você terá uma excelente oportunidade para ouvir a palavra de Deus para o seu coração. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, noites despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fim a noite, pra dizer que é dia. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.